Vou fazer mais um vídeo referindo a João 7. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico, aborrece a mim. Olha, já estou lendo tudo repetindo. Testifico que as suas obras são más. Por que o mundo odeia Jesus Cristo? Por que o mundo não gosta da presença de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo identifica onde tem coisas erradas. Onde tem o mal, onde o inimigo está operando, na mesma hora ele identifica. Vê que quando os espíritos do mundo chegavam para Jesus, ele chegava lá e dizia assim: eu sei que tu é o Filho do Deus Altíssimo. Se os espíritos do mundo conhecem o Filho do Deus Altíssimo, que a população não recebe Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador? Por que não entrega a vida de vocês a Ele? Se os espíritos imundos sabem que vocês estão achando essa oportunidade, Ele está fazendo de tudo para tirar a chance, a oportunidade que vocês têm. De quê? De estar no reino do céu com Jesus Cristo. E se vocês não vigiar, vocês vão perder essa oportunidade que Jesus Cristo deu. E vocês vão ver Jesus agora. Perante esse tempo, vocês vão ver Jesus. Igual eu vi Jesus no céu, em cima das nuvens, com os anjos, vocês vão ver. O mesmo, eu já vi Jesus, vou ver de novo. E então, se vocês vão ver pela primeira vez, eu já vou ver pela segunda vez. Quer dizer assim, que há várias vezes que eu vejo Jesus nos sonhos, né? Então, mas maravilhoso. É assim, dessas lembranças que eu tive de Jesus, eu jamais quero me esquecer. Eu quero que ela fique guardada na minha memória para toda a eternidade. E mais as coisas que ele me disse. Meus amores, do mesmo jeito que eu vi Jesus, vocês vão ver Jesus. Só que se vocês deixar para se reconciliar, aceitar Jesus no momento que vocês verem Jesus, vocês perdem a sua salvação. E vocês vão ficar aqui na terra. Se vocês ficarem aqui, se vocês não forem o quê? Tirados da face da terra para ir para o abismo. Se vocês ficarem aqui, tiver a oportunidade de ficar aqui, como Jesus disse, nesse dia, vocês têm que correr. Na hora que você vê as coisas acontecendo, vocês não têm que voltar, vocês têm que correr e escorrer. Fazer igualmente a mulher de Jó. A mulher de Jó, ela olhou para trás, né? A mulher de Jó olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Se Jesus já disse, se vocês voltarem, quando estiver acontecendo, se vocês voltarem, vai acontecer com vocês também. Se vocês estão, vocês vão se embora. Esse dia vai ser desse jeito. E mais uma coisa. A vida de Jesus, se vocês tiverem a oportunidade de ficar na terra, se salvarem, né? Vocês vão sofrer uma grande tormenta, mas a grande tormenta, esse povo que não gosta dos israelitas, de Deus, de Jesus, eles vão odiar vocês, eles vão detestar vocês. E vocês vão preferir vocês terem morrido do que vocês estarem vivendo uma tormenta que vocês vão viver daqui para frente, logo após o arrebatamento, porque já está bem próximo. Então, aí vocês têm que se preparar. Se vocês escaparem da trombeta, que é a vinda de Jesus, que todo olho verá Jesus, vai ser com a trombeta. Então, vai ser com a trombeta. E nesse acontecimento, muitas pessoas vão sair da terra. Muitas pessoas vão ser escolhidas, tanto que vão ser aquelas pessoas escolhidas de Jesus, como aquelas pessoas escolhidas para o quê? Que pegaram vocês de surpresa, sem vocês terem decidido para onde vocês queriam ir. Ainda está pensando em decidir, né? Por então, eu já decidi desde quando eu nasci. Meu negócio é Jesus, meu negócio é o meu Pai. Jesus disse que estava ansioso aqui na terra. Eu falo a mesma coisa que Jesus falava. Eu não vejo esse dia chegar para nós estamos com Jesus Cristo. Eu almejo esse dia de eu ver Jesus nas nuvens. Vai ser um dia de trombeta? Vai. Mas todo mundo vai ver Jesus. Vocês vão crer em Jesus porque vocês estão vendo Jesus. Aí o momento da humanidade incrédula, eu digo logo assim, incrédula, hipócrita, que não acredita em Deus, em Jesus, então, vocês vão ver, vocês vão crer.
Aí vocês vão o quê? Se voltar para ele. Aí vocês vão sofrer. Aí Deus vai permitir que vocês sofram mais ainda, que é para poder vocês aprenderem e dar valor. E ó, na segunda vigília, que é essa do arrebatamento, na terceira vigília você esteja de prontidão. Porque se ele voltar, ele vai voltar. Ele voltando, se ele pegar vocês desapercebidos, eu já li esse versículo para vocês. Vocês não vão subir não, vocês vão ficar e não tem mais nenhuma oportunidade para vocês. Por isso eu aconselho a ti. Entrega a tua vida a Jesus. Procura um pastor. Pastor, eu quero aceitar Jesus como meu salvador. Eu quero me reconciliar com ele, quero receber aquele sacrifício que ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu quero ter vida eterna. Aí, meus amores, você escolhe e você sabe o quê? Você caminha com Jesus. Detalhezinho, mínimos detalhes, você pode perder a sua salvação. A nossa salvação, ela é conquistada. Aí eu aceitei Jesus, a minha salvação já é minha. Eu posso mentir, posso ficar com hipocrisia, posso... Não. Vocês têm que... Todo dia é uma conquista da sua salvação. Todo dia você tem que vencer o pecado. Todo dia você tem que vencer a iniquidade. Você tem que renunciar a tudo que é do mundo. Tudo que é de maligno você tem que renunciar para poder você conquistar a sua salvação no reino dos céus. Meus amores, eu li para vocês, não foi? Será que eu li todinho? Ó, deixa eu ler aqui, ó. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece, a mim, por tendo dele certificado que as suas obras são más. Entendeu, meus amores? Por que as pessoas odeiam tanto Jesus? Porque as pessoas fazem coisas erradas. Coisas que não agradam nem ao nosso Pai, nem agradam a Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Então, essas coisas ilícitas que nos afastam dele. Continuando. Subo vós à festa. Eu não subo ainda à festa, porque ainda não é meu tempo. Não está cumprido. Então, quando Jesus fala essa passagem aqui, Jesus está falando o tempo dele aqui na face da terra. Ainda não foi cumprido. Igualmente o meu tempo aqui na terra ainda não foi cumprido para me sair daqui do meio de vocês. Quando chegar o ano, o dia, o mês, eu saio daqui da terra. Meu tempo está cumprido aqui na terra, eu vou para o céu. Entendeu, meus amores? Se eu estiver caminhando com Jesus, se eu estiver com alguma... Jesus disse aqui na Sagrada Escritura, se os seus olhos são bons, o seu corpo todo é luminoso. Mas vocês vigiam, que Jesus ainda disse nesse versículo. Cuidado que não esteja algum detalhezinho no seu corpo preto. Porque a gente pode esconder uma mentira, um pecado. Tem que ser limpo, transparente. Entendeu? A nossa salvação não é brincadeira, né? Tem que ser conquistada. E depois eu vou ler esse versículo, tem um grande significado para nós. Eu vou ler para vocês no final, deixa eu terminar de ler aqui, ó. E havendo-lhe dito estas coisas, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Não manifestadamente, mas em oculto. Ele não estava manifestadamente, ele não estava assim para olho, ele foi para a festa, mas ele não estava assim para o olho do ser humano ver ele estava só... Ele estava igualmente aquela passagem do homem que estava debaixo da figueira. Ele não estava lá debaixo da figueira sozinho, estava só ele e a figueira, desde que Jesus estava lá com ele. E ele nem viu que Jesus estava lá com ele, nem sentiu a presença de Jesus. Então, assim, meus amores, Jesus às vezes está bem pertinho da gente nem sabe, né? Ora, os judeus procuravam na festa e dizia, onde está ele? Tá vendo? Eles procuravam Jesus para saber onde estava Jesus, para o quê? Para pegar Jesus, para maltratar, para judiar. Por quê? Porque Jesus era perseguido por causa do quê? Porque ele falava sempre a verdade. Me diz, qual é a pessoa que fala sempre a verdade, que ela é bem vista com os olhos? Não, ela quer ser certa demais. Ele quer ser certo demais. São desse jeito.
Continuando. Havendo grande murmuração, então entre a multidão e respeito dele, dizia alguns, ele é bom, e outros diziam, não, este engana o povo. Você está vendo que o povo falava de Jesus? Jesus bem por pertinho. Ele estava invisível, que o povo não estava vendo ele. O povo dizia o quê? Não, ele é bom. E outros diziam, não, ele é ruim. Ele engana o povo. Você está vendo? Dá logo assim. Ó, todavia ninguém falava dele abertamente, porque tinha medo dos judeus. Então, mas o povo judeu é um povo assim meio carrancudo, né? Então, mas Jesus está vindo sobre os coros dele para ajeitar eles, porque é o meu povo e eu a amo, e Jesus também a ama. No final das contas, Jesus vai acabar perdoando esse povo, como tem escrito nas Santas Escrituras. Mas mais lá para frente, entendeu, meus amores? Glória a Deus. Tanto ele como todos os povos na face da terra. Que Deus ama vocês, mas vocês são carrancudos. Não quer se arrepender dos pecados, das iniquidades. Não, se ele me quiser, ele tem que me querer assim. Então, se ele não te quiser assim, tu vai para onde? Porque lá no céu não entra pessoas com pecado nem com iniquidade. Eu já li um versículo para vocês, que vocês vão receber no rosto de vocês, da boca do meu Salvador, da boca do homem que eu a amo, da boca do meu Rei, Jesus Cristo de Nazaré, da boca do meu amado. O que é que vocês vão receber? Eu vou ler para vocês. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Terminei. Agora eu vou procurar aqui pra você. É porque, meus amores, eu gosto de explicar as coisas bem explicadinho mesmo, pé da letra. Ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Tá isso aqui que vocês vão escutar dos lábios do meu amado. Por quê? Por quê? Porque vocês não quiseram deixar a vida errada, vocês não quiseram deixar as mentiras, a hipocrisia, essas coisas erradas, essas coisas que ela abomina aos olhos do meu Pai. Entendeu, meus amores? Esse tipo de arrumação que nos afasta do nosso Pai. Quando a gente anda quando a gente anda fazendo a vontade do nosso Pai tem gosto de estar perto de nós. Mesmo que nós não vejamos ele, mas ele mostra para você que ele está do seu lado. Quando você faz o que essas coisas que o mundo que lhe agrada a você. A Deus ele não agrada. E também não agrada o diabo mesmo. Está só procurando a palma para te levar para o abismo. Deixa as pessoas que caem. Ó, meus amores, deixa eu terminar aqui. Agora eu vou passar. Ó, é Mateus 7, eu li o versículo 23 para vocês. Agora eu vou ler o versículo 14 para vocês, que é o que fala sobre o que? O caminho estreito que conduz à salvação e o que? O caminho largo que conduz ao abismo. Bora, eu vou ler logo os dois, ó. Ó, o que é que Jesus chama vocês para vocês fazerem, ó. Entrai pela porta estreita. Jesus já está fazendo um convite a vocês. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que passam por ela. Muitas pessoas caminham nesse caminho largo, nesse caminho da perdição, que é justamente a porta do abismo. E muitos passam por essa porta e vai para lá e nunca mais lá sai. Entendeu, meus amores? Aquele homem que Lázaro morreu, que era o mendigo, né? E aquele outro que era o rico. Então, ele foi ainda está até lá no dia de hoje. Mas raciocinou ainda não? Aquela passagem do Lázaro, o Lázaro está até hoje no seio de Abraão, não. Está lá no céu mais Jesus. Porque Jesus retirou o seio de Abraão para o céu. Tem nas Santas Escrituras. Eram os dois, só que era em campos separados. Nem um passava para um lado, nem o outro passava para o outro lado. As pessoas morriam e desciam o quê? A sepultura, né? E da sepultura já descia mais para baixo. Então, aí o que acontecia? Eles desciam o mais profundo da terra, que é o abismo. E lá do lado do abismo tinha o quê? É o que eu acabei de falar para vocês. E o que foi que Jesus fez? Jesus tirou essa parte de lá e levou para o céu. E fez lá uma coisa só. Glória a Deus, Jesus. Então, meus amores, por que tu tá falando assim? Porque tá nas Santas Escrituras. Quem desceu lá foi o meu amado, justamente para mudar, para que aquelas pessoas que creem nele, que amem ele, que adoram o meu Pai,
Não chegue nem colocar, nem olhar para lá. Avalie chegar por perto. Meus amores, meu pai é um homem maravilhoso, extraordinário. Jesus Cristo do mesmo jeito. Nós estávamos, todos nós, toda a humanidade estava determinada a sentença de morrer descer os mais baixos da terra, que é pro abismo. Lá a gente vê aquelas pessoas que estavam sofrendo, lá do outro lado as pessoas estavam repousando no seio de Abraão. E o que foi que aconteceu? O meu pai mudou essa história, lá agora só é abismo. E lá tem uns inimigos, meus amores, tem uns anjos caídos que maltratam aquelas almas que saem. As pessoas aqui na Terra, elas não têm força suficiente para um espírito, principalmente esse demoníaco. Já pensou vocês lá no inferno? Qual o poder que vocês têm contra esses anjos caídos? Nenhum. Por isso que eu digo, Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos, não fez para nenhum ser humano, não. Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu estou pregando, falando da palavra de Deus, falando do reino de Deus para vocês se arrepender. Continuando o versículo. Olha o conselho que Jesus lhe deu. Agora eu vou continuar o versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. O que foi que eu falei para vocês? Que para a gente caminhar com Jesus, a gente tem que renunciar. Renunciar bebida, renunciar festa, prostituição. Tudo que o mundo dá para nós fazer, nós temos que rejeitar. Nosso caminho é só eu e Deus, e Jesus Cristo. Dois protetores maravilhosos. Primeiro, o Espírito do meu Pai. Segundo, Jesus Cristo do nosso lado. O que nós queremos mais nessa vida aqui nessa terra? Por isso que diz na Santa Escritura que aqueles que ele está em redor, o inimigo não toca. Ele vai pedir permissão ao nosso Pai para poder tentar tocar em nós. E se nosso Pai permitir, ele toca. Senão, ele não toca. Então, meus amores, o que é que vocês querem? Quando as pessoas estão sem proteção de Deus, elas estão em amigo. O inimigo pode, a qualquer momento, ceifar a vida do ser humano. Por quê? Que não tem proteção. E é o quê? E antes de vocês encontrar esse caminho aqui, que eu acabei de ler para vocês, ele faz de tudo. Se ele souber que vocês vão renunciar a vida errada para seguir Jesus, eles preferem muito mais tirar vocês da face da terra para condenar vocês ao abismo, do que vocês chegarem o quê? Ter salvação. Por isso que eu prego o evangelho. Continuando aqui, ó. Porque estreita é a porta. Apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos há que encontram. Você está vendo que aqui Jesus deixou escrito aqui para nós? Jesus disse que apertado é o caminho e a porta é estreita. E pouco há que encontra a porta dos reinos do céu. Às vezes as pessoas estão caminhando no caminho com Jesus. Por causa de uma mentira, ela perde a salvação. Porque ela deixa de fazer a vontade de Deus, ela perde a salvação. Ela está fazendo a vontade de Deus, ela se desvia fazer a vontade do inimigo. Ela perde a salvação dela. Se ela sair da terra, ela vai logo direto para o abismo, porque perdeu a salvação. Mínimos detalhes e você pode perder a sua salvação. Por causa de uma raiva que você tem de alguém há muitos anos escondido. Porque você não conseguiu perdoar. O negócio é que nós não conseguimos perdoar, nós temos que perdoar todo mundo. E outra coisa, não faz raiva a ninguém. Jesus disse, se tem alguém que quer levar alguma coisa tua, deixa que leve. E pronto, meus amores. Jesus ainda disse, amai os seus inimigos e orai por aqueles que nos perseguem. Jesus já deixou tudo explicado nisso aí. E Jesus ainda disse para a gente ter misericórdia daquelas pessoas. Daquelas pessoas que a gente vê que está no meio da rua precisando de misericórdia. E Jesus já se comparou que aquelas pessoas, quando você faz algo por aquelas pessoas, você está fazendo por Jesus Cristo. Não é que Jesus esteja no meio da rua, não. É porque aquelas pessoas são como se fosse ele. Aí você está ajudando, você não está ajudando aquela pessoa, você está ajudando como se fosse Jesus Cristo. Entendeu, meus amores? É uma grande diferença quando você começa a examinar as Santas Escrituras, que você começa a ler as Santas Escrituras. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. E fui.